Olá, meus queridos, hoje eu estou aqui com ela, nada mais, nada menos do que a parábola do semeador. E toda vez que nós ouvimos alguém ministrar sobre esse texto, sobre essa parábola, as mensagens sempre são direcionadas a evangelismo, culto de centésima ovelha, a simpósios missionários, a cruzadas evangelísticas. Hoje estaremos abordando essa parábola de uma maneira que talvez você nunca tenha ouvido. E para isso, vamos extrair dentro dessa parábola o seguinte tema: o crente ouvinte. Vamos conferir. Lucas capítulo 8, versículo 4 a seguir. E juntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu a semente junto do caminho, e foi pisada pelas aves do céu, que a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Pois bem, a parábola do semeador nos revela nas suas entrelinhas o crente ouvinte. E para isso, vamos entender o que significa e o que se refere essa expressão que eu estou usando para extrair da parábola do semeador, o crente ouvinte. Primeiro, usar a compreensão e a habilidade para ouvir espiritualmente. Segundo, por meio dos nossos ouvidos, recebemos a oportunidade de receber a revelação de Deus. Jesus, por sua vez, disse assim: quem tem ouvidos, ouça. Nos evangelhos, 8 vezes. No livro das revelações, também mais 8 vezes. A parábola do semeador nos revela o crente ouvinte, que quem tem ouvidos, ouça. O Senhor Jesus nos alerta que não é suficientemente apenas vermos, mas de suma importância ouvir. A questão é, a parábola do semeador nos mostra com categoria 4 tipos de ouvinte, e o semeador sai com a semente semeando a esses ouvidos. Então, vamos observar o desenrolar dessa explicação. Primeiro, nessa parábola, Jesus comparou o ouvido a 4 tipos de solo. O primeiro solo, o chão batido. O segundo solo, o ouvido de pedra. O terceiro solo, o ouvido de espinho. E o quarto solo, o ouvido bom. Vamos conferir a palavra de Deus, que diz assim. Versículo 5, o primeiro ouvido é caracterizado pelo chão batido. O semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu junto ao caminho e foi pisada. Chão batido. A segunda referência é ouvido de pedra, versículo 6. E outra caiu sobre a pedra, e nascida por não ter umidade, secou-se. Versículo 6, o ouvido de pedra. Terceiro, e outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos junto com ela, a sufocaram. Ouvido de espinho, versículo 7. E o quarto ouvido, versículo de número 8, ouvido bom. E a outra caiu em uma boa terra. Então, os solos aqui, eles são caracterizados por tipos de ouvintes. O primeiro ouvinte é o chão batido, a palavra cai e é pisada. O segundo ouvinte é o chão de pedra, a palavra cai por falta de umidade, seca-se. O terceiro ouvido é o ouvido de espinho, que automaticamente os espinhos vão crescer com a semente e a vão sufocar. O quarto tipo de ouvinte é o ouvido bom, é aquele que ouve a palavra e aquele que pratica. Porém, conferindo ainda os 4 tipos de ouvido dentro da parábola do semeador, vamos entender que, segundo a narrativa de Jesus, são 4 tipos de tentativas, mas com resultados diferentes. Observe que as expressões são assim: e o semeador saiu a semear, primeira vez. Segunda vez, o semeador saiu a semear.
Terceira vez. E o semeador saiu a semear. Quarta vez. E o semeador saiu a semear. Então, segundo a narrativa de Jesus, são 4 tentativas, mas com resultados diferentes. 4 tipos de ouvidos, 4 tentativas, e observe, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o objetivo é o mesmo e o endereço da mensagem é a mesma, que é caracterizada por 4 tipos de solo. Dentro desse argumento, observe que o semeador, ele sai a semear incansavelmente, insistentemente. E de acordo com a narrativa de Jesus, 3/4 do mundo estão sem ouvir a voz de Deus. Por quê? Temos 4 tipos de solos e apenas um solo ouviu a voz. E qual foi o solo? O solo bom, aquele que ouviu a palavra entrou e germinou, e então ele passa a cumprir a palavra de Deus. Então, segundo a narrativa, 3/4 do mundo estão sem ouvir a voz de Deus. Primeiro, quais são os motivos que esses 3/4 do mundo estão sem ouvir a voz de Deus? Primeiro motivo, por que 1/4 do mundo está sem ouvir a voz de Deus? Porque tem a vida superficial. Olha o texto do versículo 5, que diz assim, caiu uma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então, por que 1/4 do mundo está sem ouvir a voz de Deus? Por causa da vida superficial. Em segundo lugar, por que 2/4 do mundo estão sem ouvir a voz de Deus? Por causa de um coração duro, representado aqui pelo ouvido de pedra, que a palavra bate, mas pela dureza não tem germinação. Terceiro, por que 3/4 do mundo estão sem ouvir a voz de Deus? Por causa da mente ociosa, os espinhos que vêm e sufocam a palavra. Assuma dessa expressão, assuma dessa explanação e desse argumento que eu uso, para que também seja entendível que a parábola do semeador não se refere apenas a missões, a obras missionárias, mas também precisa se extrair os 4 tipos de ouvintes que estão inseridos no texto, que é o ouvido de chão batido, o ouvido de pedra, o ouvido de espinho e o ouvido bom. Porém, a súmula é, quando você ouve a voz de Deus, você recebe com desprezo? Segundo, quando você ouve a voz de Deus, você se interessa em ouvi-la? Terceiro, quando você ouve a voz de Deus, você ouve e obedece? A pergunta é, quanto tempo faz que você checou a sua audição para ouvir a voz de Deus? Quando você ouve a voz de Deus, você ouve com entusiasmo? Você é impactado por essa voz? Ou simplesmente você age indiferente ao ouvir a voz de Deus? Pense nisso.